Estamos aqui na 20ª edição do Conec, aqui na cidade de São Paulo. E aí, inteligência artificial, dá para o corretor utilizar? Dá para ele ter essa tecnologia ao alcance da sua corretora? Vamos descobrir isso e muito mais. Que o mercado acabou vivendo, num passado recente, um hype com o tema de inteligência artificial, que era um ambiente ainda de muita especulação. E hoje a gente consegue ver muitas soluções se consolidando, de fato agregando valor nas operações. E eu acredito que a camada que está totalmente inserida os corretores, ela vai acabar sendo beneficiada com isso. E o que é bom a gente ter sempre uma visão, né, de como isso tudo está funcionando. Falar de inteligência artificial hoje é muito fácil. Agora, entender se de fato a inteligência artificial está agregando e resolvendo problemas do dia a dia, eu acho que é um outro ponto a ser discutido. Então, aqui contribuindo um pouco e respondendo a sua pergunta, tem muito blá 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 de fato ainda, mas tem muito trabalho sério acontecendo e eu acredito que o corretor, ele é um público que vai sim absorver e também ser beneficiado com essas tecnologias consolidadas que estão se apresentando no mercado. Falando de IA, existe uma conversa muito grande e perigoso de que o corretor vai acabar, vai ser extinto. E isso eu acho que é uma conversa muito irrisória, essa relação humana nunca vai parar de existir. E o corretor, sim, tem que usar a IA como uma ferramenta de trabalho. Aliar todas as suas rotinas, seus procedimentos, tudo com uma IA que vai poder te auxiliar. Nós já utilizamos isso na corretora por vários sentidos, ela nos auxilia muito no sinistro, tanto na criação de um croquis, na criação da descrição do sinistro. E não só nisso, também no próprio sinistro, na comparativo de fotos, de tudo. Então eu acredito que o corretor vai ter que aliar a IA junto aos seus dias. Hoje nós utilizamos ela também no e-mail, que nós somos bombardeados com diversos e-mails. Você cria uma persona onde ele vai separar todos os seus e-mails, o que é mais relevante, menos relevante, e ele vai filtrando isso para você otimizar seu tempo. Então nós temos que usar as várias tecnologias digitais que já existem para otimizar a nossa produção e otimizar o nosso tempo vendendo, e é para isso que as ferramentas estão aí. Então a IA, eu acredito que é uma grande aliada do corretor de seguros. Eu acho que quando você fala de blá blá blá, né, é aquilo que tem muita expectativa e não acontece. E que tem muita expectativa e não acontece é a venda com IA. Pelo menos no ramo de vida, isso ainda está um pouco distante de acontecer e eu não sei se isso acontecerá ou não. Então, eu acho que esse blá 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 está nesse aspecto. Aonde a gente pode contribuir, e aí sim está acontecendo diferente, são nas ferramentas de cotação, são nos leads, nesse trabalho pré-negócio. Por exemplo, hoje você já tem a ferramenta que, pelo WhatsApp, você manda um áudio falando, olha, eu estou aqui com o meu cliente, fulano de tal, ele tem tantos anos, ele tem uma composição de salário tal. Você traz informações falando e essa ferramenta te entrega uma cotação, te entrega uma sugestão de negócio, né? Então, nisso, eu acredito que a IA ela está avançando e vai avançar muito rápido em trazer essa facilidade para a gente. Porque, de verdade, venda realmente precisa de ter gente. Precisa ser gente conversando com gente, aí que nós vamos conseguir vender. Ainda não existiu, ainda não existe, e pelo menos eu não acredito que a curto prazo exista uma IA que vá fazer o trabalho
que a pessoa tem que ter de venda, mas ela pode contribuir bastante com este mercado que a gente tem de tecnologia. Fala muito em inteligência artificial, 78% das pessoas entrevistadas no mercado de seguros dizem que conhecem a IA, mas 24% só dizem que estão aprofundadas nesse conhecimento e que realmente conhecem e sabem a aplicabilidade. Eu acho que aí tem que separar o seguinte, tem muita coisa que é assim, charme de falar IA, né? E outra que é a aplicabilidade da IA no dia a dia do mercado de seguros e particularmente corretor de seguros. E eu acho que nós falamos um pouco disso hoje no painel, ou seja, o que o corretor pode usar da IA no seu dia a dia para fomentar mais o mercado, aumentar suas receitas e atender melhor o seu cliente. Acho que esse é o ponto nevrálgico da IA, ou seja, onde é a aplicabilidade dela para nós. Porque falar, teoricamente, de que, olha, nós estamos combatendo fraude, isso é legal para a seguradora, nós estamos melhorando os processos, isso é bom para a seguradora. Mas qual é o processo de venda e de fomento do mercado de seguros? É que a IA seja um grande aliado do corretor. Eu chamo ele de corretor híbrido. É a IA um corretor de seguros, consultoria estratégica, com automação, com personalização que a IA pode fazer para que esse corretor seja melhor. Eu acho que é esse o ponto aqui que a gente pode abordar. A gente tem acesso a muitas informações, por isso o blá blá blá, né? Então, às vezes a gente paralisa diante de tantas informações e opções. Eu acho que tem uma parte da inteligência artificial que está mais no âmbito de grandes empresas, né? Análise preditiva, enfim. Mas o corretor, ele de fato pode utilizar a ferramenta para aumentar a sua produtividade, dando o primeiro passo. Talvez o ChatGPT seja a ferramenta mais popular, né? Popularizou aí a inteligência artificial, usa a inteligência artificial aí em 2023, e o corretor pode fazer o uso dela de maneira muito simples, gerando imagens, script de vendas. Então, há uma aplicação muito próxima da realidade da maioria dos corretores e que talvez eles não estejam fazendo uso disso por receio, né, de falta de entendimento, de conhecimento, mas tirando o blá blá blá, existe uma aplicação, uma praticidade muito grande no ChatGPT e em outras ferramentas que o corretor precisa realmente conhecer e utilizar a seu favor estrategicamente para aumentar a sua produtividade e o seu volume de vendas, né? Então a inteligência artificial pode ajudar muito o corretor a fazer uma análise do perfil do seu cliente, né? Ele avalia tendências, comportamentos de consumo e com isso o corretor pode se posicionar melhor para a prospecção de um cliente, né? De um novo cliente, mas também de cross-sell e upsell para o cliente da sua carteira quando ele também avalia o perfil de consumo dessa carteira de clientes, né? Então o ChatGPT com um simples comando pode trazer para você informações valiosas, inclusive script de vendas para que você tenha mais sucesso na conversão dos clientes, né? A inteligência artificial ela veio para somar o trabalho de qualquer profissional no mercado, inclusive do próprio corretor de seguros. Ele pode fazer a comparação de cobertura, pode entender de fato qual é a cauda longa de uma cobertura que ele contrata, independente do ramo, principalmente saúde suplementar, que é a minha lida, onde ele de fato vai conhecer a melhor entrega. O blá 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 é ele acreditar que a inteligência artificial não pode ajudar ele, justamente por ele não entender como pesquisar o material que ele precisa entregar dentro do mercado. Então vira um blá blá blá. Ah, faz uma imagem aí para mim, para eu vender plano de saúde. Cria lá uma imagem, ó, a importância do plano de saúde. Qual é a importância do plano de saúde? Não, se você ficar doente, você tem uma cobertura. Isso é blá blá blá, cara. Não é mais assim hoje, entendeu? Hoje a realidade é totalmente outra. O que eu considero blá 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 é não conhecer a ferramenta e pedir simplesmente para externalizar o que ele acredita que a ferramenta pode entregar sem fazer uma pesquisa perfeita. Acho que o ponto principal é que, frequentemente, colocam como sendo algo fácil. E quando a gente trabalha em ambientes corporativos, com volume de dados e dados sensíveis como é o mercado de seguros, nada é tão fácil quanto parece.
Então, o que a gente vê, pesquisa recente, inclusive, da Wired e outras publicações internacionais, mostra que a maior parte das empresas que investiram em inteligência artificial ainda não tiveram sucesso. Então, aplicar, de fato, não é trivial. E talvez a maior parte das empresas estão pulando uma etapa, que é organizar os dados. Então, tem uma etapa fundamental de organização, de ter conhecimento desses dados, e a partir daí, sim, de forma responsável, aplicar camadas e agentes de inteligência artificial. Então, não acho que seja um negócio de outro mundo, mas também não é tão fácil quanto foi pregado desde o início. Blá, 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 demais da conta é achar que a IA surgiu para substituir alguém. Nunca uma tecnologia faz isso, a tecnologia acelera. E é este o grande viés. O corretor pode acelerar processos de vendas, educação de funcionários, selecionar clientes, melhorar a argumentação, estruturar a estratégia. É um tremendo copiloto. Isso é real. Vai substituir? Isso é blá, 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 para valer. Se fala muito de IA, mas às vezes as pessoas ficam, pô, mas o que muda na minha vida essa IA? Né? Então, o que eu acho que está acontecendo é, cada vez mais, o corretor, ou seja, o segurado, buscando entender como que a IA de fato interfere na experiência que ele tem. Tá? E é isso que a gente vem buscando. Então hoje nós estamos lançando aqui no Conec uma ferramenta nova de IA, chama Check-up do Bem-Estar. Então o cliente que contrata um seguro viagem conosco, no nosso aplicativo ele vai ter acesso a essa funcionalidade e faz uma leitura facial e fala se o cliente está com algum problema, se o segurado está com algum problema de saúde. E se ele tiver, ele já pode acionar a nossa assistência para tentar algum tipo de tratamento. Então, conforme eu falei, além dessa ferramenta que a gente lançou, nós já temos dentro do nosso aplicativo o ChatGPT também, que a pessoa pode ali fazer a roteirização da viagem dela, pode obter informações do que tem para ela conhecer no local que ela está. Então, são coisas práticas que a pessoa de fato consegue usar. Né? Diferente, muitas vezes, do que a gente escuta por aí de IA e não consegue tangibilizar o que é. Muito se fala de inteligência artificial, virou a bola da vez, né? Aí o que de fato dá para fazer, o que não dá para fazer. Eu acho que pensar em dois campos. Primeiro, o que as seguradoras podem fazer, que hoje é trabalho do corretor e a gente tira, né? Porque, querendo ou não, tem coisas de o tempo que demora para eu fazer uma vistoria, o tempo que demora para eu aplicar para um sinistro, etc. Então tem muitos processos que conseguem hoje ser feitos com inteligência artificial que tira esse trabalho do corretor e permite que o corretor foque no que realmente importa, o relacionamento com o cliente, vender mais, ter mais tempo para sair do back-office, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje na Peer, a gente tem o Peer Scan. O que é o Peer Scan? Hoje é nosso agente de precificação, subscrição, risco, né? Nessa parte principalmente de subscrição e vistoria. Qual que é a experiência do Peer Scan? Na hora que você vai fazer a vistoria hoje na Peer, eu já tenho uma inteligência artificial embarcada para falar, primeiro, se essa foto está certa ou não está certa. Quantas vezes o corretor fez uma vistoria por foto, ele tirou lá as fotos e etc, submeteu, aí demorou uns dias, aí volta e falou, a foto é errada. Tem que tirar de novo. Quantos dias passaram? Quanto tempo passou? Então a minha AI consegue já te dizer, não, muda, a foto tem 45 graus, a placa do carro tem que aparecer, para garantir que na hora a pessoa não perde tempo, já tá certo. Beleza, isso é bom, ajuda a evitar o retrabalho. Vistorias instantâneas. A gente é a única empresa hoje que eu tenho 20% das minhas vistorias que são aprovadas em segundos, dentro do aplicativo. Então pensa de novo a experiência de vistoria. A pessoa tirou as fotos, né? Ao invés de submeter e esperar dias,
ou esperar horas, na hora roda já nosso agente e fala aprovado ou não. E isso faz com que não tem que marcar presencial, esperar dias, etc. A pessoa já segue para o pagamento, faz o pagamento, a pólice emitida. Tira o tempo do corretor neste pedaço, que é bom para o cliente dele. Outro exemplo, em 2021, né, na época que poucos falavam de inteligência artificial da forma que falamos hoje, a gente lançou o Pierbolt, que é o primeiro agente de pagamentos de sinistro instantâneos. O que é isso? No seguro celular, que é o seguro que a gente está lançando agora para o corretor, o automóvel já tem, no seguro celular, você abre o aplicativo, submete seu BO, né, seu boletim de ocorrência, bloqueia o seu e-mail. Bom, roda o Pierbolt, e você pode ser aprovado ou não, e o seu sinistro é pago em segundos na sua conta. Hoje, 30% dos sinistros de celular são pagos pelo Pierbolt. Ninguém encosta. Então, pensa a experiência de uma pessoa que passou por um trauma de um celular roubado, né? Às vezes até arma na cabeça e etc. Aí você entra naquela dor de eu não sei se a seguradora vai me pagar ou não, né? Como é que vai ser? Será que tinha uma letra miúda em algum lugar ou não? Não. Ele roda, dinheiro na conta. Gente, quem consegue ficar sem celular tanto tempo, né? E o corretor não precisa abrir o sinistro, esperar o sinistro, ver o tempo, resolver a ansiedade do cliente que não sabe se vai pagar ou não vai pagar. Não, acabou. Segundos. Nosso recorde é 1,5 segundo. 1,5 segundo fixo na sua conta. Então, isso, a inteligência artificial, ela tem que trabalhar para encurtar os prazos, para automatizar, para trabalhar para o corretor, para o cliente final. Isso são coisas que na Pier já é realidade. Eu posso te dar N outros agentes de inteligência artificial que a gente tem na seguradora, que é a ideia de tirar o trabalho do back-office do corretor no burocrático, para ele conseguir focar no cliente, né? De fato, o cliente quer. O cliente não quer esperar para resolver sinistro, o corretor não quer ficar no back-office no telefone. Então, essa ideia das jornadas de autosserviço que eu consigo tirar. Bacana. Isso é da seguradora. Será que na gestão da minha corretora eu posso aplicar inteligência artificial? De forma bem aplicada, pé no chão, tem várias coisas que já dá para fazer. A gestão do seu CRM, da sua carteira. O corretor tem uma carteira grande que tem gente que vai vencer, gente que não vai vencer, gente que só tem um seguro, que não tem um seguro. A inteligência artificial, ela consegue trabalhar para você. Então, ele mesmo já consegue te dizer, ó, esses seguros vão vencer, fala com essa pessoa. Ah, não, essa pessoa aqui, ela entrou num sinistro e o NPS do sinistro dela não foi ruim. Essa pessoa não tá legal. Oferece tal coisa e ele consegue fazer a gestão da carteira pro corretor. Sem pensar em todas as coisas malucas que dá para fazer, pensa se você acordasse um dia, você tem uma corretora, você tem seus funcionários da corretora. O que você manda cada um fazer? O que cada um faz em qual atividade cada um vai aparecer, dependendo da necessidade do cliente. Imagina você tem uma corretora, você tem N número de clientes, várias apólices, venda nova, venda sinistro. E a inteligência artificial consegue falar, ó, hoje você tem 7 para vencer, que você tem que falar, pensando aqui, 8 que estão com sinistros abertos, você tem que mudar. Ele já faz a gestão da carteira por você e para o seu time. Então, ao invés de cada um fazer o que tem na cabeça, ele já imputa exatamente o que você consegue fazer por tu tem. Comparação, às vezes eu tô com dúvida na apólice, ou comparação entre CGs de produto e etc. O próprio ChatGPT já faz isso para você, ele garante a padronização. Então tem muitas coisas que você consegue fazer, automações às vezes pequenas. O próprio ChatGPT hoje, eu tô falando de GPT, mas tem vários outros, Gemini, quiser usar a plataforma que você quiser fazer, você consegue criar um agente já. O ChatGPT você consegue já criar o seu próprio agente. Seja um agente mais educativo, que é, você treina ele sobre seguros, sobre dúvidas de seguros. Então pensa no seu time, você está criando uma pessoa nova, né? Treinando uma pessoa nova. A gente sabe que turnover, treinar time, é um negócio que dá. Central de dúvidas, seu agente de central de dúvidas. Você tá na dúvida, joga lá. E a franquia como? O que é LMI? Não, eles vão te devolvendo. Você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida para treinar o seu time, para educar o seu time. Eles estão com dúvida, não fala com outra pessoa, ele fala ali, ele fala no agente. Então tem muitas coisas bastante práticas que já existem hoje. Checagem de documento. Documento tá certo, não tá certo? Coisas que você vai fazer, checagem de contrato, o financeiro, emissão de nota, pagamento. A própria AI, ela já consegue automatizar essas coisas. Então tem coisas que talvez exigem
um pouquinho mais de dados estruturados, plataforma, mas tem coisa que só uma licença no ChatGPT você já consegue fazer um monte de coisa. Então tem um lado enorme que as seguradoras deveriam investir, trabalhar e dar para o corretor uma experiência mais fluida, mas o próprio corretor, para a gestão da sua corretora, tem coisa para fazer.